entrei com bolsa, não é com bolsa, né? É uma cota reservada, com pontuação para a escola pública e racial. A universidade sempre foi um espaço muito branco, muito elitizado. A gente conseguindo estar dentro desse espaço, a gente traz a nossa cultura, a gente traz a nossa vivência, a gente traz a vivência da periferia, por exemplo. Eu sou da periferia de Campo Limpo Paulista, então eu tenho uma vivência diferente de quem saiu da elite, de quem saiu das camadas mais superiores, né, financeiramente falando, da nossa sociedade. Então, entrar dentro da universidade e trazer cor para a universidade é também trazer mais conhecimento. Não quer dizer que se eu estou numa classe mais baixa, não quer dizer que eu não tenho um conhecimento, que é um conhecimento diferente, assim. Eu acesso, por exemplo, a cultura negra, eu acesso Angela Davis, que é uma escritora negra, eu acesso o hip hop, eu acesso culturas que pode ser que não cheguem numa camada mais superior, assim. E trazendo esses alunos para a universidade, a gente traz mais discussões, então é uma diversidade de discussão, é uma diversidade de falas, de olhares, de voz, porque quando a gente está dentro da universidade, a gente tem voz, né? A gente tem o poder do conhecimento e a gente pode emanar a nossa voz. Mais pessoas escutam a gente. Eu entrei no laboratório de anatomia e eu percebi que a maior quantidade de pessoas negras eram as pessoas deitadas nas mesas e sendo estudadas do que as pessoas que estavam ao meu lado estudando. Um curso de medicina é um curso ainda extremamente elitizado. Então, quem entra é maioria branca. E aí eu ter notado, isso deu aflição, assim, porque você tá em pé e você tá olhando e tá vendo quem parece com você morto ali, sendo estudado, sendo objeto de estudo. Isso mexeu não só comigo, mas mexeu com os meus colegas negros da sala também. E a partir desse momento eu falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa para os próximos calouros, para a galera que entrar, conseguir olhar assim e falar assim, eu não tô sozinho, sabe? Eu sei que essa realidade existe, a gente tem que enfrentar, porque a gente precisa ter excelência acadêmica, né? A gente precisa estudar, a gente precisa captar o conhecimento, mas eu tenho que passar por isso unidos. E aí foi a partir daí que eu juntei uma galera pra gente escrever uma homenagem, uma placa que está fixada no Laboratório de Anatomia. E aí, com a ajuda da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, a gente fez uma homenagem, né, a esses corpos. Angela Davis fala, liberdade é luta constante. Sabemos nós que a democracia requer luta constante. E nós negros sabemos que o combate ao racismo requer luta constante. Na sala de aula hoje, a gente exige durante a aula, por exemplo, se a gente está falando de uma doença de pele, que os professores abordem a pele negra, porque tem muita especificidade. Por exemplo, se eu for numa aula de curativo, eu sei que na pele negra eu não vou ver rubor na pele, eu não vou ver... Os comportamentos são diferentes. Os tipos de doenças que acometem a maioria da população negra é diferente também. Tem mais prevalência em hipertensão, por exemplo, anemia falciforme, por exemplo. E isso não era algo que era estudado. E não está nos livros, assim. Se a gente pega um Sobota de anatomia, por exemplo, ou um Netter, a gente vai ver que as ilustrações são todas de corpos brancos. E isso pra gente na prática faz falta. Porque a gente está aqui e eu vou ser uma médica e eu quero ter representatividade nos livros. Não só quando eu for numa comunidade carente, por exemplo. As pessoas que não são negras, elas têm tomado mais noção e proporção, assim. Porque a gente sabe que todo mundo, estando nessa sociedade estruturalmente racista, todo mundo traz consigo alguma coisa racista, alguma fala. E aí a gente vê um esforço por parte das pessoas não negras aprender, em falar, em tomar cuidado com a fala, em tomar cuidado com a linguagem. Eu acho que a presença das pessoas negras aqui, dos alunos negros, tem trazido essa reflexão maior, assim. Agora a gente está no Novembro Negro e sempre tem muita efervescência de discussão sobre isso. Mas eu acho que isso tem que ser o ano todo. E não partir só, por exemplo, do coletivo negro e fazer uma discussão sobre colorismo, sobre o racismo na universidade. Eu acho que tem que partir de todo mundo, porque isso não é um problema nosso, na verdade. Isso é um problema que a gente está combatendo, mas é um problema da sociedade, um problema que não vem da gente, principalmente. É um problema que a gente sofre. Então, eu acho que é isso, é mais atitude, assim, tanto da instituição quanto das pessoas não negras.